Feliz Dia dos Namorados para você, casal apaixonado! Seja muito bem-vindo ao último episódio da nossa série especial sobre casamento aqui no canal. Eu sou a Gabi, designer publicitária e esposa de pastor, e hoje nós vamos encerrar essa série com um assunto que gera muitos debates, divide muitas opiniões e principalmente incomoda muita gente, mas que eu vivo na pele todo santo dia, que é os papéis no casamento. Homem como sacerdote do lar e mulher como a paz do lar. E antes que você já corra nos comentários para me chamar de retrógrada, antiquada ou qualquer coisa do tipo, calma, repila, fica aqui comigo, vamos conversar um pouquinho, aí depois você comenta, tá bom? Pode ser? Hoje eu não vou falar sobre teoria, sobre livro, sobre nada. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência, principalmente como esposa de pastor e como esposa há 3 anos. Então já fica até o final desse vídeo porque o assunto de hoje é muito importante. E uma frase que eu tenho muito falado essa semana é que eu sou esposa de pastor e devido a isso eu tenho acompanhado muitos casamentos de perto. Os casamentos que florescem, que dão certo, são um sucesso, uma maravilha, e também os casamentos que infelizmente se partem, se quebram e terminam em divórcio. E ao longo dos anos, não só como esposa de pastor, ou como esposa, ou então dentro de um relacionamento, mas durante um tempo observando muitos casais, eu fui entendendo algo que mudou muito a minha percepção sobre casamento e que mudou também toda a minha percepção dentro do meu próprio casamento atualmente. Quando cada um está no lugar certo, no lugar que foi colocado, que foi estipulado por Deus, assim, o casamento funciona que é uma maravilha, dá tudo certo, tudo flui. Agora, quando os papéis se invertem dentro de um casamento, infelizmente ele não vai dar certo. Ele desanda, ele acaba, desaba totalmente. E hoje eu vou te contar o que eu aprendi para que você também possa aprender hoje. Então, bora começar o assunto. Primeiro a gente vai começar falando sobre o homem. A Bíblia fala que o homem, ele é líder, ele é protetor, ele é provedor e ele é o sacerdote do lar. Isso não só de modo financeiro, mas também de modo emocional, estrutural e espiritual. E eu sei que essa palavra liderança, ser líder, às vezes assusta muitas pessoas hoje em dia. O mundo associou a liderança masculina com opressão, com machismo, com controle. E sim, uma liderança feita de forma completamente errada e mal posicionada, ela pode trazer tudo isso. Mas sabe a liderança bíblica? Então, ela é completamente diferente disso. A liderança bíblica mostra serviço. É aquele homem que chega em casa depois de um dia difícil e cansativo, mas chega para você e pergunta: o que você precisa? É aquele homem que ora pela família mesmo quando está exausto. É o homem que toma a decisão difícil e carrega o peso dessa decisão sem mesmo passar para a esposa esse peso. É aquele que conserta o que está quebrado. Não apenas em casa, de forma manual, mas sim no relacionamento. É aquele que enfrenta o problema com o garçom, que protege a família do perigo, que carrega o que é mais pesado. Não porque a mulher não consegue ou porque a mulher é fraca, é sexo frágil. Não, nada disso. Mas é porque é função dele fazer isso. Quando o homem assume o papel que é responsabilidade dele, o lar inteiro ele muda. A Bíblia ela aconselha: maridos, amem a sua esposa assim como Cristo amou sua igreja e deu sua vida por ela. Posso ser honesta com você? Infelizmente, eu já pude presenciar situações e casamentos onde o homem se abdica desse papel, dessa responsabilidade colocada para ele. Sabe o que acontece? A mulher, ela começa a carregar um peso que não é dela. Ela se sobrecarrega, ela cansa, ela ressente e o casamento vai perdendo o equilíbrio aos poucos. Isso sem ninguém perceber exatamente o porquê disso está acontecendo. O homem foi feito para liderar e liderar com amor. E quando o homem faz isso, o lar ele respira. Um outro vídeo que eu achei muito engraçado era da menina que ela jejuava, ela orava e ela conversava com Deus, ela pedia algo para Deus. E o marido dela chega comendo um salgadinho do nada e fala assim: tá fazendo o quê? Aí ela: não, tô orando aqui, tô pedindo para Deus sobre tal assunto, mas Deus não me responde, já entrei em jejum durante semanas e Deus não me responde, Deus não fala comigo e tudo mais. Aí o cara: ah tá, peraí que eu vou orar. E ele sai com o salgadinho dele comendo, não passa 2 minutos ele chega. Então, Deus falou pra você fazer isso, fazer aquilo, e isso e aquilo, e tá tudo certo. E ela fica olhando tipo assim: ô Deus, por que você não me respondeu? Respondeu a ele.
É exatamente esse fato. O fato é que o homem, ele é responsável por criar essa fortaleza espiritual dentro da sua casa. O homem, ele é responsável por orar, por cuidar, por proteger essa família. E quando o homem não toma essa responsabilidade para si, nada funciona. Ok, você falou sobre o homem, você bateu em mim, você fez de tudo, mas e a mulher também? Calma lá, calma, repila. Vamos falar sobre a mulher então? Vamos falar sobre a mulher. Gatinha, vem cá, vamos conversar. Primeiro, para iniciar essa conversa sobre as mulheres, eu preciso primeiro desmistificar um mito, assim, que a nossa sociedade insiste em bater na nossa frente. Ser a paz do lar não significa você ser submissa em silêncio, você ficar quieta e aceitar. Não significa abrir mão da sua voz, dos seus sonhos, da sua identidade, não significa nada disso. Não é isso que Deus pediu para nós. Significa algo muito mais profundo e muito mais poderoso que o mundo não consegue entender. O mundo, ele não sabe reconhecer. Eu, por exemplo, sou designer, sou publicitária, sou líder de ministério, sou pregadora, gosto de dar palestras, eu tenho voz, tenho opinião e tenho projetos da minha vida. Porém, eu também sou a paz do meu lar. E essas coisas, elas em nenhum momento elas se contradizem. Pelo contrário, elas coexistem. Porque paz no lar não significa ausência de personalidade, significa presença intencional. É a mulher que ora pela casa quando todo mundo está dormindo. É ela que embeleza o ambiente, não apenas com beleza exterior ou então com decoração, mas com acolhimento. É ela que percebe que alguém está mal mesmo antes de qualquer palavra seja dita. É ela que realmente sustenta o marido emocionalmente quando ele está em um dia completamente cansado e pesado. É ela que ensina com a sua postura antes mesmo de abrir a própria boca. A Bíblia fala que a mulher constrói a sua casa. E também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E que a insensata derruba com suas próprias mãos. E isso, quando eu li a primeira vez, assim, me atravessou de uma forma gigantesca. Porque isso é a pura realidade. A mulher, ela tem um poder gigantesco, principalmente dentro do seu próprio lar. A questão é como a mulher vai utilizar esse poder. A submissão bíblica ou a obediência bíblica em nenhum momento mostra que você tem que ser inferior ou que você tem que ser superior. Não é isso que a Bíblia fala. Existe uma frase que eu gosto muito e eu acho que se encaixa muito nesse assunto, é que a mulher foi tirada da costela de Adão, não para ser superior ou para ser inferior a ele, mas para estar ao lado dele. E isso é verdade, porque a Bíblia nos fala que a mulher foi criada para ser auxiliadora, companheira. Ela não foi criada para ser chefe ou então para ser serva. Não, ela foi criada para estar junto, lado a lado. Não atrás e não na frente, ao lado. E olha, sendo bem sincero, eu precisei aprender isso. Isso não é algo que vai ser no automático. Sabe por quê? Porque o nosso mundo não mostra isso. A gente vive num mundo que tenta nos bombardear todos os dias e todos os momentos, mostrando que isso é errado. Que a mulher tem que decidir tudo, que a mulher tem que controlar tudo, que a mulher tem que carregar tudo, que a mulher não tem que ser feminina, que não tem que ter a feminilidade dela, não, que isso é errado. A gente tem que entender que ceder o espaço certo, ceder as responsabilidades certas, não é fraqueza, é confiança. Confiança principalmente em Deus e também confiança no nosso esposo, em saber que ele é capaz de fazer aquilo ali. Hoje o mundo propõe pra gente uma narrativa completamente diferente. Que a mulher tem que ser a que carrega o peso, a mulher que tem que fazer isso, a mulher que tem que fazer aquilo, o homem tem que ser um homem omisso, tem que ser um homem banana, que não faz as coisas, que não tem opinião, e não é assim que tem que funcionar as coisas. O mundo quer nos trazer um lar sem liderança, sem ordem, sem papéis. Até porque papéis para o mundo, papéis separados para o mundo, são prisões. Mas sabe o que eu vejo? Para mim, eu vejo que na prática é completamente o oposto. Quando os papéis dentro do casamento se invertem ou então desaparecem, o que aparece não é liberdade. É confusão, é cansaço, é ressentimento. Porque nós fomos feitos para uma ordem. E a famosa ordem natural das coisas é essa ordem. E quando a gente sai dessa ordem, sai desse caminho, tudo que aparece na nossa vida é descontrole, é descompasso. Eu em nenhum momento estou dizendo que o homem ele é superior. Eu estou dizendo que ele tem uma responsabilidade específica. Assim também como a mulher. Não estou dizendo que ela é inferior,
mas sim que ela tem uma responsabilidade específica. Ela tem um poder específico. Diferença não é hierarquia de valor, é complementaridade de função. São funções que se complementam, que se completam. Deus, ele criou homem e mulher diferentes, não para competir, mas para se completar. E eu posso falar sobre o que acontece quando isso funciona, porque eu vivo isso. Quando meu esposo ele assume a liderança dele com responsabilidade, com amor, eu me sinto segura, não controlada, eu não me sinto controlada por ele, pelo contrário, eu me sinto segura por ele, protegida por ele. E quando eu assumo o meu lugar de mulher sábia que edifica sua casa, trazendo oração, acolhimento, equilíbrio, o meu esposo se fortalece. O meu lar se fortalece. E assim, eu não quero dizer que é perfeito. Não, pelo contrário. A gente tem nossos dias difíceis, nós temos as nossas dificuldades, as nossas discussões. E isso é muito normal. Lembre-se que você e o seu esposo, ou você e a sua esposa, são pessoas completamente diferentes. Pessoas com criações diferentes, com culturas diferentes. Então, assim, vocês não vão se encaixar perfeitamente logo no dia que casou, pronto, se encaixa todo mundo, perfeito. Não, vocês vão construir esse relacionamento. Vocês vão construir esse encaixe entre vocês. Quando vocês estão comprometidos a fazer dar certo e também no local certo de cada um, tudo vira uma harmonia perfeita. O respeito cresce e o amor flui dentro do lar. E assim, pode parecer antiquado para o mundo. O mundo pode te chamar de retrógrado, o mundo pode te chamar de qualquer coisa. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque o que funciona de verdade não precisa da aprovação do mundo. Posso te dar um conselho? Escolha ser bíblico. Escolha seguir a ordem de Deus. Não porque é fácil, mas porque é o que sustenta. E no fim, quando tudo for testado e vai ser testado, o que vai segurar o seu casamento não é a opinião do mundo, e sim a estrutura que você construiu com Deus no centro. Porque construir um lar dá trabalho, custa orgulho, mas eu te garanto, vale cada segundo. Eu espero que esse vídeo e essa série tenha abençoado o seu relacionamento. Se você perdeu os episódios anteriores, as 10 conversas muito importantes e as 3 verdades sobre o casamento, fique tranquilo, eu vou deixar ele guardadinho aqui no card em uma playlist perfeita, feita justamente para o assunto casamento. Corre lá e maratone todos os episódios na ordem corretinha se você perdeu. E não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum outro vídeo. E olha, hoje, aproveitando que é Dia dos Namorados, eu preparei uma receita maravilhosa que eu vou liberar lá na rede vizinha para você fazer e ter uma noite romântica com o seu cônjuge. Ó, uma sobremesa que vai adoçar o relacionamento de vocês. Já corre lá para assistir, para salvar e já fazer essa receita. Aproveita e comenta lá o que você achou dessa receita, hein? E aqui embaixo me conte como está sendo o Dia dos Namorados de vocês. Fique com Deus e um beijo!